Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Hello! Olá! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast Outra Visão. Eu sou Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão em Belo Horizonte. Este é o episódio 35 do podcast Outra Visão. A nossa entrevistada é uma talentosa artista plástica, ilustradora, designer, escultora, pintora, fotógrafa e desenhista. Há mais de 20 anos ela vive nos Estados Unidos, na região da Baía de San Francisco. Agora imagine que a nossa entrevistada, aos 17 anos, perdeu completamente a audição do ouvido direito. Aos 22 anos, já mãe do primeiro filho, ela descobriu que corria o risco da perda auditiva também do ouvido esquerdo e passou a utilizar aparelho auditivo. Pouco tempo depois, quando nasceu seu segundo filho, ela descobriu que o seu pequeno bebê era surdo. A sua perda auditiva, o seu talento artístico, a vivência e aprendizados sobre a surdez, acompanhando seu filho mais novo, foram a inspiração para a criação do My Lucky Years, que hoje é o seu negócio principal, com site, e-commerce e trabalhos maravilhosos, com grande repercussão nos Estados Unidos. Durante esta entrevista, ela contou em detalhes sobre todo o processo da sua perda auditiva, dos desafios, conquistas e descobertas com seu filho mais novo e sobre o My Lucky Years. É uma história muito bonita de superação que aliou a beleza das artes plásticas com o tema da perda auditiva e da surdez. E é com muita alegria que o podcast Outra Visão, em mais uma conexão internacional agora entre Brasil e Estados Unidos, mais especificamente entre Belo Horizonte e Vallejo, na Califórnia, recebe Priscila Soares. A Pri, a mãe do Lucas e do Jason, que eu sei tem muitas histórias para contar. Acompanhe a entrevista. Alô, Priscila Soares, tudo bem com você, Pri? Oi, Paulão, tudo bem? E com você? Tudo muito bem, tudo very well, Pri. Uhum. Welcome, seja muito bem-vinda ao podcast Outra Visão. Muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar esse podcast. É com muita alegria que eu te recebo para a gente bater um papo bem descontraído aqui no podcast Outra Visão. Pessoal, hoje nós estamos fazendo pela primeira vez, viu, Pri, uma conexão Brasil-Estados Unidos. Já conversamos com amigos no Canadá, já conversamos com amigos na Itália, mas com os Estados Unidos, estreando a Priscila Soares. É uma conexão, pessoal, Minas Gerais, Califórnia. Mais especificamente, Belo Horizonte e Vallejo, uma cidade na região de São Francisco, na Bay Area. Certo, Pri? É isso aí? Certo, Paulão. Muito prazer, viu, estar falando com você aqui no seu podcast. Realmente muito legal. Ô, Pri, queria começar nossa conversa, você me relembrando um pouquinho da sua mudança do Brasil para os Estados Unidos. Eu sei que você já está há muitos anos aí na Califórnia, tem 2 filhos, o Lucas e o Jason. O Lucas tem 17 anos, então assim, já faz um bom tempo que você está aí. Pri, o que você pode relembrar e nos contar e compartilhar um pouco da sua mudança do Brasil para a Califórnia?
Olha, eu acho que a minha grande influência de ter vindo para cá tem a ver com meu pai. Meu pai era diretor de marketing do IASG. E o IASG, naquela época, tinha acabado de abrir umas escolas. Bem quando estava terminando o colegial, eles tinham aberto algumas escolas nos Estados Unidos, onde eles traziam estudantes, né, para passar 1 mês, 2 meses, fazendo algum intensivo de inglês, enfim. E quando eu terminei o colegial, eu não passei na faculdade, não consegui entrar na universidade que eu queria entrar. Tentei na USP, fazer artes cênicas. Eu acabei quase consegui entrar, mas não consegui. Eu falei, agora o que eu faço? Meu pai falou, vai para os Estados Unidos, vai aprender inglês, quem sabe? Então eu fui, acabei ficando 3 meses e eu fui de saber nada, fui para a Flórida, não foi saber nada para sair de lá fluente, né? Fiquei super dedicada, amei a experiência, me empolguei muito. Então, quando eu voltei, eu falei, o que eu faço agora, né? Todo mundo já estava começando faculdade, será que eu vou para vestibular? Aí uma amiga minha falou, tenta entrar na Belas Artes, né, para fazer educação artística. Você vai conseguir entrar. Ok, aí eu consegui realmente, fiz o teste, entrei logo de cara e fiz 2 anos, né, de educação artística lá. Quando eu estava fazendo educação artística, eu tive uma aula de cinema. E essa aula de cinema eu super me apaixonei pela ideia de fazer cinema. Então, foi bem naquela mesma época que o IASG resolveu fazer um novo programa onde eles estavam levando pessoas para os Estados Unidos para fazer faculdade. Então, literalmente, Paulão, eu preenchi um formulário que falava, você quer morar em cidade grande ou pequena? Pequena, né? Você quer cidade que é calor ou frio? Eu quero calor, né? Enfim, foi, né? O que você quer estudar? Eu quero estudar cinema, né? Aí eles fazem uma pesquisa nas escolas melhores, né, que tem mais a ver com o que você respondeu e trazem para você. E eu consegui 3 escolas, uma em San Diego, uma em Fresno e essa uma em São Francisco. E a São Francisco foi a primeira que pegou e falou, né, welcome, bem-vinda. Aí eu falei, então eu vou. Só que é uma piada, né, que eu digo hoje, porque São Francisco é muito mais frio. Tem muita neblina. O mar é gelado, o oceano daqui é muito gelado, né? Então eu falei, gente, que é isso? Cadê aquele SOS Malibu, né? Que você acha todo mundo de biquininho vermelho correndo na praia? Que gelado que é isso aqui? Mas enfim, eu me apaixonei por São Francisco. São Francisco é demais, mas foi realmente foi o meu início de ter chegado aqui e começar a fazer faculdade aqui, e eu fui ficando, né? Então, Pris, tirar uma dúvida. Você fez educação artística na Belas Artes em São Paulo, foi isso? Isso, Isso mais ou menos no ano de 95, 96, seria isso? 96 a 98. 98 eu vim para cá, isso. Tá. Então, em 98, você juntou suas coisas e partiu para a universidade. Qual que é o nome da universidade que você fez em São Francisco? Chama Academy of Art, que na época era Academy of Art College, agora é University, né? Então, era uma escola só relacionada, uma universidade só relacionada a trabalhos de artes, né? Então, tem artes plásticas, tem cinema, tem artes gráficas, animação, tudo. Então, assim, para mim, o mais legal de estar nessa faculdade, né, que foi, para mim, foi o acesso realmente a todo esse tipo de equipamento, né, conhecer pessoas que têm interesses parecidos com o seu, sabe? Mas eu ainda estava ainda tentando me descobrir naquela época, né? Era muito difícil conseguir saber exatamente aquilo que eu queria fazer. Eu sabia que eu tinha uma afinidade, uma vontade de trabalhar com qualquer coisa relacionada a artes, mas eu não sabia direito o quê. Então, eu estava fazendo cinema. Meu pai estava me ajudando a bancar na época, porque eu não tinha como trabalhar aqui legalmente, né? E aí eu acho que a bolsa caiu bem naquela época. Meu pai ligou para mim e falou assim, não tenho mais como bancar. Só que eu já estava totalmente, né, engajada em querer ficar por aqui. Aí eu falei, não, eu vou me virar. Então eu comecei a trabalhar como babysitter por baixo do pano, né, de babá. E diminuí minha quantidade de aulas que eu estava fazendo para poder conseguir bancar. E continuei o curso. Só que no meio do caminho, foi muito engraçado que eu lembro um momento, porque eu estava fazendo cinema, mas a gente tinha algumas aulas dentro das artes plásticas que a gente tinha que fazer, que eram obrigatórias. Então, eu tinha escultura 1. E eu lembro que na minha aula de escultura 1, eu estava com um monte de marmanjo, né, que faz cinema comigo também.
e a gente estava tentando fazer uma escultura de um rosto, né? Tinha um modelo na nossa frente e tudo, e a gente fazendo a escultura do rosto, e eles estavam sofrendo, Paulo, mas sofrendo para fazer. E eu estava ali tirando de letra o negócio, amando fazer, super apaixonada, super engajada, e o meu professor me puxou de lado, e ele falou assim para mim: escuta, você não está fazendo, né, artes plásticas por causa de dinheiro, é por isso que você escolheu cinema? E isso nunca tinha me passado na cabeça, né? Eu não estava escolhendo cinema por causa de dinheiro, eu estava escolhendo cinema porque eu achei que fosse o que eu queria. Mas caiu um pouquinho da ficha, sabe? Que tinha uma afinidade, uma ligação minha com artes plásticas que era muito mais forte que qualquer outra coisa. Só que eu já estava no meio do caminho fazendo cinema, então eu peguei e falei com a minha coordenadora, eu falei, olha, né, o que eu posso fazer para poder transferir de cinema para artes plásticas? E ela falou para mim, seus créditos de todas as aulas que você fez não transfeririam, você teria que começar tudo do zero. Eu falei, nossa, caramba, né, o que eu faço? E já tinham passado quantos anos nisso? Uns 2 anos, assim? Uns 3 anos. Então, Nossa. eu falei, né, não tinha quase nada assim que transferia, super pouquinho. Eu tinha que fazer um monte de aula do zero de novo. Então, e a escola era super cara, né? Então, eu falei, olha, o que eu posso fazer? Que opções que eu tenho, então? Aí ela falou para mim, olha, você fez uma quantidade de aulas de edição que você está quase para se graduar em edição de filme, né? Se você quiser fazer isso de vídeo. E se você quiser, eu aconselho você a tirar o diploma para edição de vídeo e fazer o máximo de eletivas possível dentro das artes plásticas. E aí eu fiz isso, eu comecei a fazer um monte de aula eletiva em tudo que eu tinha interesse de artes plásticas enquanto eu terminava o meu diploma de edição. Então eu fiquei 6 anos fazendo faculdade, quando eu poderia ter terminado, feito esses 6 anos em 4 anos, né? Eu fiz em 6, porque eu estava fazendo 2, 3 aulas por vez. Artes plásticas no Brasil e o cinema, né? Edição de vídeo aqui nos Estados Unidos, que eu me formei com isso. Só que com isso eu fiz aula de Photoshop, eu fiz aula de... na verdade, todos os programas da Adobe, né? Eu fui aprendendo. Então, quando eu saí de lá, eu comecei a trabalhar como designer, porque eu podia trabalhar de casa, eu já estava com filho, e então eu estava comecei a fazer website para as pessoas, comecei a fazer logo, comecei a fazer... eu também aprendi fotografia, né? Então eu comecei a fotografar famílias. Aqui nos Estados Unidos era muito comum, agora diminuiu, né? Com a era digital, tanta força, mas na época era muito comum, né? Na época do Natal, das famílias mandarem cartãozinho, né, com a foto da família, para os amigos, família, todo ano, e era assim uma coisa meio que uma missão das famílias de fazerem isso. E tinha uma certa competiçãozinha, assim, de ser um cartão mais diferente, mais interessante. Então, com a minha capacidade de fazer coisas em Photoshop, eu comecei a brincar. Eu pegava, como eu trabalhava de babá, eu pegava as famílias, né, que eu cuidava, e falava, me contrata aí para fazer um cartão para você, eu vou fazer. E eu fotografava as crianças e fazia uma brincadeira com a foto com Photoshop. Que legal. Né? E aí virou um trabalhinho meu, sabe? De fazer esse tipo de brincadeira com Photoshop, de modificar as fotos e fazer uma coisa diferente, uma coisa legal, imaginativa, meio mágica, sabe? Com os cartões. Inclusive, eu fiz isso com meus filhos também. E outra coisa, você já estava com os clientes, você já estava na casa dos clientes, né? Foi assim que começou, né? Usando as pessoas que eu trabalhava de babá, fazia fotografia de famílias, fazia os cartõezinhos, aí eu comecei a brincar de fazer website ir aprendendo para começar a vender essa ideia toda, né? Que eu acho que o que faz parte muito da história, né? Que do motivo porque eu acabei levando tudo para esse caminho, né? É que eu tive 2 filhos e eu me separei quando eu estava grávida do segundo. Então, foi uma época assim que, tipo, você se vira, entendeu? Dá um jeito, você tem que estar, né? E mais ainda, acima de tudo isso, né? O Jason, que foi o meu segundo, né? Ele nasceu surdo. Então, quando ele nasceu surdo, a gente teve que passar por todo um processo de estar levando ele para especialistas, fazendo testes, fazendo exames, para ver se tinha alguma outra coisa acontecendo com ele, que eu podia pegar ajuda. Então, eu não tinha muito mais tempo para estar fazendo outras coisas, muito menos para pegar um trabalho fora de casa, enquanto eu estava lá como mãe solteira, com 2 filhos pequenos, né? O Lucas tinha 2 anos, né? Quando o Jason nasceu, com 2 filhos pequenos, morando sozinha, né? E tentando dar um jeito de arranjar trabalho. Então, meu jeito de me virar foi exatamente esse, foi trabalhando de casa no computador.
Eu achei muito curioso quando você falou que o professor, então, o professor que identificou esse seu talento nato para como artista plástica, né? Como é que foi quando caiu essa ficha, assim, que você falou, nossa... Não, acho que foi uma coisa meio assim de sentir, falar, meu Deus, acho que estava óbvio, né? Por que eu estou negando isso? Mas demorou, eu acho que para mim, muitos anos. Acho que a ficha não caiu de uma vez só, sabe? Foi caindo aos pouquinhos conforme os anos. E eu acho que eu só fui descobrir isso depois de ter tido meu filho Jason, né? Depois que eu comecei a ajudar ele com a perda auditiva dele, porque eu tenho também a minha própria perda auditiva, né? Que essa é uma história que eu acho que fez um ponto muito forte, né, na minha trajetória. Que quando eu estava com 17 anos, isso foi logo antes de eu ter vindo para os Estados Unidos pela primeira vez, né? Eu descobri que eu tinha uma condição chamada colesteatoma. Colesteatoma é quando você tem uma pelezinha no seu ouvido médio que começa a corroer partes do seu ouvido. Provavelmente aconteceu comigo, porque eu tive muitas infecções auditivas recorrentes, tomei muito antibiótico, não sei. Só sei que essa pele estava no meu ouvido direito. E aí, quando eu estava com 17, já tinha perfurado meu tímpano e o médico falou, tem que fazer cirurgia para tirar, senão ele começa a corroer tudo e você perde a audição total, permanente. E a gente tirou, e quando tirou, por algum motivo, eu saí da cirurgia sem ouvir nada nesse ouvido. Meu ouvido completamente pifou. Eu fiquei surda do ouvido direito. Né? E então fez uma grande diferença para mim já aí. Só que eu conseguia me virar ok, né, com um ouvido só, funcionando bem e tal. Eu perdi o senso de direção, de som. Então, por exemplo, se você vê um som da direita, né, eu achava que vinha da esquerda. Então, isso já começou a criar um certo trauma em mim, que não era um trauma consciente, foi um trauma subconsciente. Tipo, fazendo apresentação na sala de aula, sabe? E aí alguém perguntava alguma coisa para mim e eu não sabia de onde que a pessoa estava. E eu começava a ficar nervosa, sabe? Ah, meu Deus do céu, né? Eu não conseguia me sentir confortável mais com essas situações. Então, eu fui percebendo que ao longo dos anos, eu comecei a fazer escolhas que eram, que me protegiam, né? Desse tipo de estar enfrentando esse tipo de situação. Então, quando eu estava já nos Estados Unidos, com 20 e poucos anos, 22 mais ou menos, eu descobri que eu estava com colesteatoma também no lado esquerdo. Aí eles falaram, se você não tirar esse colesteatoma, você vai ficar completamente surda. Nossa! Aí eu falei, mas e se eu perder com a cirurgia? Eu falei, olha, né, é um risco, mas você não tem outra escolha. Né? Então, quando eles fizeram a cirurgia, o colesteatoma já tinha corroído os ossinhos do meu ouvido. E o trabalho dos ossinhos do ouvido é de amplificar som e de transmitir o som, né, do tímpano para o seu coclear. Né? Então, sem esses ossos, eu perdi um pouco da amplificação. Então, eu não perdi totalmente minha audição, mas baixou bastante. Aí eu comecei a ter que usar aparelho auditivo nesse ouvido, no ouvido esquerdo. Então, para mim, foi aí que piorou tudo muito mais. Eu comecei a ter dificuldade de entender as coisas, comecei a me sentir mais vergonha de conversar em público, tinha dificuldade de ficar em lugares que tem muito barulho, né, de fundo, tipo restaurantes, bares. É muito mais difícil. Então, é uma coisa assim que acho que as pessoas não entendem, que quando você tem uma deficiência auditiva, ouvir dá trabalho. É cansativo. Então, assim, só você estar no dia a dia prestando atenção nas pessoas conversando com você, você já está fazendo um esforço extra tão maior que quando você chega em casa e fala, nossa, eu estou cansada, eu nem sei porquê. Você estava ouvindo o dia inteiro, conversando com pessoas, né, tentando se comunicar. Então, é óbvio que isso já é uma coisa que fica exaustiva para você já de tabela. Você não tem escolha, sabe? É assim que funciona. Enfim. Hoje, como é que está a sua condição auditiva nos seus dois ouvidos? Sim, então, eu continuo surda do ouvido direito, eu não ouço com esse ouvido. Eu tentei várias vezes corrigir a situação no ouvido esquerdo, mas é sempre um risco, né, quando você entra em cirurgia, porque se alguma coisa acontece, então eu tentei colocar um prostético, não funcionou, então eu acabei desistindo, falei, não, vou ficar de aparelho só. Então, por muitos anos eu usei um aparelho auditivo normal, e aí, depois que meu filho acabou sendo implantado com implante coclear quando ele tinha 3 anos de idade, depois a gente pode entrar mais nisso, eu acabei sentindo coragem de colocar um aparelho que eu já sabia que existia, mas eu tinha um pouco de apreensão a colocá-lo, que é um aparelho que ele é implantado no osso da cabeça. Então, é um aparelho que chama Bone Anchored Hearing Aid, mas eu sei que tem um nome... como se fosse um parafusinho, sabe? Que ele é
colocado, ele fica encostado no crânio, certo? Porque osso transmite som. Não? Se você não tem os ossinhos do ouvido, então você pode usar o osso do seu crânio para transmissão. Então, se a parte interna do ouvido está funcionando direitinho e o som consegue chegar numa boa até o seu cérebro, então se você pode usar o osso da cabeça para poder substituir essa falta dos ossos que você tem, né? Então para mim era uma solução perfeita, mas a ideia para mim, né, de colocar um parafuso na cabeça, eu falei, gente, isso é meio, né, assim, maluquice. Só que o implante coclear, que foi a cirurgia que meu filho teve que fazer, é tão mais invasivo, é uma coisa tão mais, né, dentro do ouvido, mais complicada, mais séria do que o que eu tinha que fazer para mim. Então eu falei, besteira você ficar presa nesse tipo de medo, né? Esse medo que não faz sentido. Enfim, é o melhor tipo de aparelho para quem tem perda condutiva, né? Perda óssea de som. Então, eu uso esse aparelho no lado esquerdo e no lado direito. O único motivo de eu ter ele no lado direito é porque ele tem um microfone. Então, esse parafusinho, o aparelho fica preso no parafusinho, entendeu? Perfeito. Então você pode tira ele para dormir, tira ele para tomar banho, coloca de volta quando você quer, né, se comunicar com as pessoas. Então quando eu tiro, eu não ouço quase nada, bem baixinho, assim, sabe? Eu perco um monte de som. Mas quando eu coloco, eu consigo, né, ouvir bem. Ele está ajustado para o meu tipo de perda no ouvido esquerdo, e o do lado direito é só para pegar o som que vem do lado direito e ele passa pro lado esquerdo, para eu poder conseguir entender com o lado esquerdo. Então eu continuo não tendo nenhuma noção de onde vem os sons, que é uma gozação lá em casa, a gente brinca muito com isso, porque eu aprendi já a rir dessas situações já faz tempo, né? Porque é divertido, realmente. O telefone toca, eu não faço ideia onde ele tá. O cachorro tá latindo aqui de um lado, eu acho que tá do outro, né? Então, assim, é bem engraçado. Eu sempre peço pros meus filhos ajuda, né? Me ajuda a achar, que eu não tô sabendo onde tá. Mas o Lucas te ajuda, o Lucas te ajuda. O Lucas é o meu... Ô Pri, e para dirigir, tem alguma restrição? Como é que funciona? Não, para mim não. Eu acho que o maior medo de quem é surdo para dirigir é você não conseguir ouvir as sirenes, né, das ambulâncias e tal. Isso é o maior medo que tem. Sorte minha que a minha perda maior são nas frequências mais baixas. Então, por exemplo, eu não ouço muito bem sons, né, que são sons de frequência baixa, tipo o baixo de uma guitarra, um baixo, se você tem, eu já tenho dificuldade de ouvir, eu tenho que estar bem pertinho para conseguir entender. Mas os sons de frequência alta, para mim, são menos, não perdi tanto quanto. Então, eu ouço numa boa, eu não tenho medo nenhum. A parte difícil para dirigir, para mim, é a comunicação com quem está do meu lado, porque o meu ouvido direito é meu ouvido surdo. Então, você está sentado atrás, inclusive eu comecei a fazer alguns quadrinhos de eu tentando bater papo com meu filho, que é surdo, no carro. E a gente chama de car conversations between the deaf and the hard of hearing, né? Porque eu sou perda auditiva e ele é surdo, porque é uma coisa assim que parece que não vai, sabe? Ele também tem um pouco de dificuldade, né? De falar com clareza. Então, ele tentando falar e não sai, né? Não sai com clareza. Eu tentando ouvir, eu não consigo ouvir direito. Aí, às vezes, eu respondo e ele também não me ouve. Então, fica um papo meio assim quebrado, né, para frente e para trás, mas a gente sempre acaba rindo, né, no final. Então eu fiz algumas tirinhas sobre isso, porque realmente é um momento que meio sofrido para nós. Pri. Ô, Pri, é muito bacana ouvir o seu relato, o seu depoimento. Ô, Pri, eu te conheço há muitos anos, acompanho o seu trabalho aqui pelas redes sociais, enfim. E aí eu sei que você tem um projeto, a sua empresa, né, o seu business, que é o My Lucky Years. Tá certo a minha pronúncia? Tá perfeito. Eu gostaria que você contasse como nasceu esse projeto, como nasceu esse trabalho, como é que é essa relação com a questão da perda auditiva, com o nascimento do Jason. Conta pra gente um pouco da história do My Lucky Years. Então, quando eu tive o Jason, né, eu acabei recebendo muita ajuda para ele logo de cara, porque é muito diferente você não conseguir ouvir antes de você aprender a se comunicar.
Então, você realmente, para você estar ensinando para a criança a comunicação sem ela ter nenhuma noção, né, de como chegar lá, é um trabalho totalmente diferente. Então, vinham especialistas para minha casa uma vez por semana e ajudava ele com linguagem de sinais, ajudava ele com a fala, né, fazia aula de speech, né? E aí a gente acabou colocando ele numa pré-escolinha, que era realmente, eles chamam de um programa de comunicação total, né? Total Communication, que é um programa que eles ensinam a linguagem falada e a linguagem de sinais ao mesmo tempo, e a criança vai meio que seguindo de acordo com que ela consegue se comunicar, né? Se conectar melhor. E foi nessa escola que eu comecei a conhecer um monte de gente, pela primeira vez na minha vida, que estão nesse meio, né, da perda auditiva. São só adultos com perda auditiva, profissionais que trabalham com pessoas com perda auditiva, crianças com perda auditiva de vários tipos, vivendo de várias formas diferentes, né, quebrando vários tipos de tabus, né? Então, quando eu entrei nisso, a minha cabeça estava totalmente focada a querer ajudar o Jason, era tudo que eu queria, era o Jason, isso é pro Jason, isso é pro Jason. Eu nunca estava pensando nisso na perspectiva do que isso poderia estar trazendo para mim como pessoa. Mas esse processo de eu passar esses anos todos, inclusive eu acabei trabalhando como assistente de professora lá, para eu poder aprender mais e estar mais envolvida e poder ficar com ele, né, e tá dando esse suporte a ele. Foi aí que eu fui aprendendo o quanto que eu realmente tenho negado várias coisas, né, da minha vida, essa coisa que eu tinha falado, de eu ter feito essas escolhas subconscientes de tentar não me jogar muito naquilo que eu realmente tenho paixão, por medo de me colocar na luz, né, de me fazer crescer, de me fazer ficar na frente das câmeras, né, conversando assim com você, de ser chamada para entrevistas com pessoas como o Paulão. Essas coisas assim, meio que eu acho que subconscientemente, não, isso é muito para mim. Então eu trabalhava dentro de casa, né, trabalhava 1 a 1, na minha comunicação com os clientes era uma pessoa, era fácil, era simples, era pequeno, então eu tentava não crescer, sabe, eu me autossabotava. Aí, conforme o Jason foi crescendo e foi precisando menos, né, de ajuda, né, frente a frente, né, foi ficando mais dependente, chegando na adolescência, eu comecei a me ver, obviamente, com um tempo mais livre, que é uma coisa muito comum, né, que acontece com mães, principalmente com mães e pais, mas que quando eles chegam na adolescência, de repente, aquele papel que você tem, né, de estar sempre se dedicando aos seus filhos, meio que vai sumindo e você fala, o que eu faço comigo agora, né? Tipo, meu papel é ser mãe, meu papel é ser esposa, meu papel é tudo isso. Então, agora eu perdi esse papel, né? E eu falei, será que é design mesmo que eu quero estar fazendo? Será que é trabalhar com web realmente que eu quero? Aí uma coisa aconteceu comigo. Eu comecei a ter sintomas de miomas, né? Eu não sei se você sabe o que são miomas, né? Mas são esse crescimento que tem no útero, né, que é alimentado através de hormônios. 70% das mulheres têm miomas, só que nem sempre eles crescem tão grandes a ponto de que eles começam a ficar sintomáticos. Então você começa a ter mais sangramento, você tem dores, enfim. Então, assim, lá em casa, né, eu comecei a me ver com mais tempo, mas ao mesmo tempo esses sintomas estavam crescendo dentro de mim e eu comecei a ficar deprimida. Eu comecei, pela primeira vez, eu falei, gente, eu não sei o que eu faço, eu não consigo mais me virar. Eu sempre fui de me virar, eu me viro, eu dou um jeito, eu me viro sozinha, né? Acho que morando aqui tantos anos, sem ter família por perto, era muito, eu me viro sozinha, né? Eu dou um jeito. Apesar de que minha família, claro, sempre ajudou, sempre que possível, inclusive às vezes eles vinham para cá, passavam um mês comigo quando eu precisava e tal, enfim, mas eu me vi numa situação que eu falei, eu não sei mais como sair dessa, sabe, eu não sou sem forças, tava difícil também lidar com as crianças, meu filho mais velho tava tendo problemas de ansiedade e pânico, o Jason tava tendo problemas de comportamento, a filha do meu parceiro também tava tendo dificuldade de comportamento, tava assim, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e eu não estava conseguindo mais, então eu procurei terapia. E aí eu procurei terapia e a gente fez uma meditação, uma das sessões de terapia, em que ela falou, né, fecha os olhos, e ela me passou por todo esse processo, né, de eu tentar seguir da onde que veio tudo isso. E aí ela perguntou uma hora para mim, assim, o que veio para você? Aí eu peguei e falei, let go, né, tipo, let go. E aí
ela falou assim, o que significa para você? Aí eu falei, olha, não sei, né? Deixe ser, né? Deixe estar, let go. E eu não sei direito ainda, eu tô tentando entender o que significa para mim. Aí ela falou, olha, por que você não vai para casa, então, e escreve, tipo, né? Faz um jornalzinho, escreve alguma coisa sobre esse tema, ou então você faz alguma arte relacionada a isso. Eu fui para casa e assim, eu tinha meu estúdiozinho de artes, um quartinho minúsculo dentro de casa, onde tinham todos os meus materiais, que eu não mexia neles nunca. Ficavam lá, um dia eu vou fazer, e eu não fazia nada. Tudo pela metade, tudo que eu tinha era começado e não terminado. Né? E aí eu falei, então eu vou fazer um pedaço de arte. Eu falei, mas eu vou fazer uma regra, para eu não fazer outra coisa que eu não termino, eu vou fazer uma regra. Uma vez por semana, eu vou fazer uma arte em que não interessa o material, não interessa o tema, não interessa nada, mas a única regra que você, dentro de uma semana, você vai ter que terminar o que você começou. E não interessa nem o tipo de, né? Se for para escrever, que seja o que for. Aí eu peguei um pedaço de madeira que estava lá em casa, peguei a porcelana fria que eu tinha feito fazia pouco tempo, que era para fazer alguma coisa que eu sempre fazia, porcelana fria, e acabava não fazendo nada com ela, né? E a porcelana fria acabava endurecendo e eu jogava fora. Então, era uma relação que só. Era uma autossabotagem direta, constante acontecendo dentro de mim. Então, eu peguei a porcelana fria, é engraçado. A porcelana fria, quando eu peguei ela estava mofando. Aí eu falei, por que essa porcelana fria está mofando, né? A cola estava vencida. Eu só fui descobrir isso depois. Tanto tempo que eu tinha essa cola lá, eu falei, nossa, irônico isso. Simbólico. Então... Mas eu coloquei, fiz a peça, terminei, e eu me filmei, né, fazendo um time-lapse, né, fazendo isso e tal. Eu falei, terminei, gostei, tá ok, né, não tá maravilhoso, não tá feio, mas fiz, eu terminei alguma coisa. E eu falei, então semana que vem eu vou fazer outro. E eu fiz isso por 12 semanas, que eu comecei a fazer. E esse foi, de certa forma, o nascimento do My Lucky Years. E a minha irmã, que tá morando na Espanha, estava passando por um processo super parecido de tentando se auto-identificar com o trabalho, com o que ela quer fazer com a vida dela e tal. E aí ela falou para mim, tem um curso de uma brasileira chamada Rafa Capai, que é sobre empreendedorismo criativo. Vamos fazer juntas, né, esse curso? Eu falei, vamos, né? Beleza, o dólar tá baratinho, né? Para fazer no Brasil, fica perfeito para mim. Aí eu fiz o curso com ela e tinha uma parte do comecinho do curso que ela chamava de você procurar o seu ponto doce. E o ponto doce é quando você faz uma lista de tudo aquilo que você gosta de fazer, uma lista de tudo aquilo que você sabe fazer bem e uma lista de tudo aquilo que as pessoas vêm te procurar, né, para poder, tipo, Priscila, né, você que sabe sobre blá blá blá, né, então você vai fazendo isso. Aí você pega e circula todas elas que ficam em comum. E quando eu circulei, para minha surpresa, eu vi que tinha a ver com a perda auditiva, com as artes plásticas, com filme, né, com fotografia. Aí caiu a regra e caiu a chavinha. Eu falei, gente, né, My Lucky Years, né, virou isso, sabe, essa ideia. E como eu também não sabia a diferença de pronunciar years, que significa anos, e ears, que significa orelha, então eu juntei as duas palavras. Mas aqui virou uma coisa só, ninguém pode dizer para mim se eu tô falando certo ou errado, mas tá certo de qualquer forma. Exato, mas toda vez acho que eu falava years, saía como years. Acho que até agora eu acho muito sutil a diferença. É muito sutil para mim. Para americana é assim, é óbvio, né? Meu filho dá uma risada na minha cara. Ele fala, gente, tá óbvio, mãe, olha isso, né? A diferença das duas. Ele fala, mas na hora que eu tô falando, sai errado. Então, ok. Ô, Pri, aí você então fez esse curso e você juntou as peças, né? As suas competências, na verdade, você já tinha as habilidades, o conhecimento, as competências, e esse curso, então, ele te ajudou a fazer esse entendimento do que você poderia desenvolver e criar, foi isso? Foi isso, mas o que aconteceu? Quando chegou no módulo 4, que era vamos arregaçar as mangas e começar a fazer, eu não tinha nada pronto, eu não tinha nada feito, não tinha nada para vender, não tinha material, não tinha obra-prima, não tinha nada. Eu falei, gente, me arregaçar as mangas é começar a fazer arte.
Só que assim, foi aí que caiu a ficha para mim. Mas aí, quando eu comecei a fazer as artes, né, porque eu fiz essas 12 semanas, né, de trabalhos, então eu tinha 12 trabalhos de artes que não necessariamente eram trabalhos para serem vendidos, era um trabalho muito pessoal mesmo, de eu tentando sair do meu casulinho, né? Uhum. Então, assim, poderia até ser para vender, mas eu sabia que eu tinha que levar isso para algum lugar onde eu teria que fazer coisas para levar para o mundo, para as pessoas, para compartilhar, para vender, para colocar, né, no mercado. E aí, para mim, foi o que virou mais óbvio ainda, né, principalmente também por ter feito esse curso, é que eu tinha que aprender a virar uma empreendedora. Então, saber o marketing, né? Saber a parte de vendas, saber a parte de comunicação com o cliente. Tipo, é uma coisa assim que, para mim, tem uma diferença enorme entre você se falar que eu sou artista ou eu sou artista profissional. Sabe? O artista tá cheio de artista. No mundo inteiro tá cheio, entendeu? Como várias pessoas podem ser, acho que qualquer um pode ser um artista. Uhum. Agora, um artista profissional é quem realmente consegue, né, se financiar, se sustentar com o seu próprio trabalho de artes. Então, para mim, porque eu quero virar uma artista profissional. Então, eu acabei fazendo um outro curso com uma americana de Nova York, também online, que era um curso para você aprender toda essa parte, né, de como você se vender através da internet. Porque outra coisa para mim também é que eu sabia que se o meu mercado ia começar a ser relacionado a pessoas com perda auditiva, não é um mercado que é tão fácil você estar colocando em galeria local, sabe, para vender para as pessoas que estão passando aqui. Então, então eu fiz esse curso para começar a aprender isso também. E aí eu lembro que quando eu comecei a ter artes, trabalhos de artes, eu chamei uma amiga minha, que era a única artista que eu conhecia bem aqui na cidade de Valerro, né? Falei para ela, vem aqui em casa que eu quero te mostrar o que eu tô fazendo, né, e tal. E ela tinha um estúdio, tem um estúdio, né, num lugar que era compartilhado com vários outros artistas. Então é um galpão onde tem vários estúdiozinhos pequenininhos e todos eles tinham seu próprio trabalho totalmente diferente. E quando eu fui para casa dela, quando ela veio para minha casa, ela perguntou para mim, quando foi a última vez que você colocou um trabalho de arte numa galeria? Aí eu parei para pensar. Aí eu falei para ela, foi no SEB, quando eu tinha, sei lá, 10 anos de idade, né? Ela, não, a gente tem que mudar isso. Então, ela me convidou para trazer um dos meus trabalhos que eu tinha feito das 12 semanas para colocar na galeria do estúdio onde ela tinha, né, o trabalho dela. E aí eu acabei, eventualmente, conseguindo um espaço dentro desse estúdio também. Então, agora aqui onde você está vendo, aqui onde eu estou, é o estúdio onde ela está e os outros artistas estão legal, também. Que legal. Então, a partir desse momento que caiu essa fichinha dentro de mim, e eu comecei, né, com essa terapia, com tudo que eu estava fazendo, eu comecei a fazer várias coisas no lado espiritual para conseguir sair desse estado que eu estava, né, de depressão, de me sentir menos Então, eu comecei a aprender coisas relacionadas à física quântica, à transformação, à espiritualidade, comecei a fazer meditação, né? Meio que tentando entender muito assim para mim o lado simbólico do que significava essa coisa de ter um mioma dentro do seu útero, sabe? O útero que é o lugar onde a criação acontece, né? O nascimento de um novo ser, de uma nova vida. Então, para mim, tinha muito essa coisa, eu tinha uma ligação muito forte assim, com o útero, o que eu preciso fazer em relação a isso. Então, para mim, foi o meu renascimento da minha arte foi através do problema dos meus idiomas que realmente me fez acordar para isso. Sabe, vai atrás, vai nisso. Então, meu trabalho acabou virando relacionado a esse lado espiritual e ao lado do empoderamento pessoal, né? De você tentar aprender a você se aceitar como você é. E não só isso, você vê as coisas sobre você que talvez você, até esse momento, tenha achado que são coisas que faz você não capaz, né? E usar isso para fazer exatamente o contrário, para empoderar você mesmo, né? Isso que para mim foi assim, foi o acordar disso tudo. Gente, a minha perda auditiva não me faz uma pessoa não capaz de fazer certas coisas, ela me faz uma pessoa capaz de colocar uma perspectiva para os outros que as pessoas não conhecem, que elas não conseguem ver. Então isso é uma coisa que me empodera, sabe? Que me faz me sentir assim, ok, eu posso estar mostrando isso através da minha arte. Né? Não só a minha história, que eventualmente acabou virando eu mostrando as histórias dos outros também. Eu comecei a convidar pessoas para compartilhar as histórias deles comigo,
de perda auditiva, e eu ia tentar retratar essas histórias através da minha arte também. Como é que é o nome desse estúdio, onde reúne vários artistas? Chama Mare Island Art Studios, é dentro de uma ilhazinha em Vallejo. Era uma ilha que era uma base da naval, né? Que fala, da Navy, isso. Então, aqui agora é muito usado para fazer filmagem para filmes do cinema, de propagandas e tal, porque tem um monte de prédio abandonado aqui. É bem interessante esse lugar, bem malucão. Então, esse galpão aqui, onde o estúdio, desculpa só para terminar, esse estúdio aqui era um lugar onde eles usavam para poder consertar submarinos. Olha só, e quantos artistas estão aí nesse estúdio? Assim, 19. 19. Todos legal. Totalmente de habilidades diferentes, é bem legal. Ô, Pri, e nas suas pinturas, nas suas ilustrações, desenhos, então explica um pouquinho para os nossos ouvintes que ainda não viram o seu trabalho, mas que vão acessar o site e conhecer, que você sempre faz a pintura relacionando e mostrando a questão da deficiência auditiva, da perda de audição. Me conta um pouquinho assim do DNA, vamos dizer assim, das suas ilustrações e desenhos assim. Tá, então, eu acho que uma das coisas que para mim pegou mais forte no começo era como que eu ia representar uma perda auditiva que é considerada uma deficiência invisível através da arte. Porque fica difícil, né? Vou retratar que você, você pode colocar a pessoa com o aparelho, mas além disso, como mais eu posso fazer? Então, uma das ideias que eu tive, que eu comecei a usar com os meus próprios autorretratos, né, foi de colocar asas nas orelhas, né, no lugar das orelhas das pessoas, que era uma ideia de liberar, de soltar, de deixar voar, né, de tipo, quando você se joga, do letting go, né, de você se jogar e deixar ser, que você acaba voando com isso. Para mim, essa representação simbólica através disso. Então, eu tenho, né, uma curiosidade muito grande em brincar com materiais diferentes, de vários tipos diferentes. Então, assim, às vezes eu vejo um tipo de trabalho e eu falo, gente, eu queria saber se eu consigo fazer isso, eu vou tentar. Então, eu fiz a minha marionete, né, que é baseada no meu filho, que ele usa implantes, e o implante dele tem as asinhas, as orelhas. E eu também sempre gostei de brincar com porcelana fria, e é um material que aqui nos Estados Unidos é muito desconhecido. É uma coisa muito assim da Argentina e do Brasil, sabe? Então, virou uma curiosidade aqui para os americanos. Nossa, mas que material que é esse? Como que faz? Né? Então, eu comecei a brincar de usar a porcelana fria, mas também nos meus próprios quadros, né? De colocar a porcelana fria em quadros, que também é uma coisa que brasileiro não costuma fazer, né? Ele costuma fazer muito para fazer topo de bolo, fazer, né, imãzinho de geladeira, essas coisinhas e tal, mas eu queria brincar de fazer uma coisa além disso. Então, o que aconteceria se eu colocasse a porcelana fria, né, no meu quadro? Então, assim, muitas vezes eu pinto uma coisa em acrílico, um rosto em acrílico, e aí eu coloco a orelha em porcelana fria, então ela tem esse aspecto 3D. E a ideia, através disso, é meio que quando eu fotografo esse trabalho, né, logo assim de frente, você não percebe que tem um 3D, né, na orelha rolando, mas se você de ladinho, quando você for olhar de lado, você percebe. E eu achei essa analogia muito legal para comparar com a perda auditiva, porque muita gente vem para mim e fala, nossa, eu nem sabia que você tinha perda auditiva. Eu falei, mas mora comigo aí por uns dias, você vai ver. Você vai sacar que rapidinho, né, que tem alguma coisa ali rolando com essa menina que eu não sei o que é, essa moça. Então, eu achei muito isso, porque esses trabalhos, se você for só olhar através da internet, você não percebe, né, numa foto tem um aspecto 3D nele, mas se você vem de pertinho, você percebe que tem realmente uma coisa diferente, né, em alto relevo rolando no trabalho. Então, isso foi muito legal. E eu continuo explorando, né, ideias de fazer bonequinhos diferentes, peças diferentes. Eu quero começar a trabalhar com stop motion, né, que é uma coisa que devagarzinho aqui lá eu vou brincando um pouquinho mais com isso, e como que eu posso fazer a armação dos bonecos e começar a filmar eles. Então, tudo que eu aprendi até agora acabou me servindo de uma forma ou de outra, né? Então, por mais que eu não fui atrás do cinema como profissão, o cinema agora, nossa, super me ajuda, né, com tudo que eu faço. Fotografia, a mesma coisa, né? Eu faço cenas e fotografo as cenas
dos meus trabalhos em 3D relacionado a isso, né? Então, assim, as pinturas que eu faço. Quando eu comecei a criar o My Lucky Years, eu percebi que eu passei anos e anos e anos fazendo anotações e desenhos e ideias colocadas no papel, em livros, jogadas, espalhadas no meu quarto, ali, tomando pó. Uhum. Né? Por anos e anos, estava tudo lá, Paulão, tudo ali já. Estava tudo preparando, borbulhando. Então, eu comecei, assim, eu não dava conta, minhas mãos não davam conta de quão rápido a minha cabeça estava vindo com ideias e borbulhando. E conforme eu fui indo, sem saber que direção realmente que isso ia cair, o que ia acontecer, eu comecei a receber um baita feedback positivo, né, das pessoas que estão nessa comunidade, né? Isso, nessa comunidade, exato, da perda auditiva, inclusive dos brasileiros também, que foi muito legal. Como é que é esse feedback, essa receptividade dessa comunidade, né, de famílias e de pessoas com deficiência auditiva com relação ao seu trabalho, assim? Não, eu acho que o que abriu muito para mim foram oportunidades, né, de estar compartilhando a minha história. Eu acho que, como eu tinha uma história muito forte atrás da minha arte, e isso acho que ajudou muito as pessoas a quererem me chamar para estar compartilhando o meu trabalho com elas, né, através das plataformas. Então, assim, eu tive uma resposta muito forte logo de cara, de falar, nossa, né? Então, empresas que vendem tipos diferentes de aparelho, né, faziam artigos sobre mim. Eu saí numa revista sobre perda auditiva, eu saí um noticiário de televisão sobre o trabalho que eu estava fazendo. Então, assim, eu fui chamada para ser uma das embaixadoras do aparelho que eu uso, da marca que eu uso, assim, que é muito legal, que na verdade o que significa é que você, uma vez por ano, você é convidado para poder ir para algum lugar com outros embaixadores que também são convidados, que são pessoas que, de uma forma ou de outra, são influenciadores, né, nessa comunidade, mas que usam uma marca do aparelho deles, e a gente conversa sobre coisas que o aparelho poderia estar fazendo para melhorar, coisas que a empresa poderia estar fazendo para melhorar, como a gente poderia estar se autoajudando, né, com na tudo evolução que tem a ver com a relação com a comunidade, não só do aparelho em si, mas, né, como que a gente pode estar se ajudando para que todos nós podamos ter uma melhor qualidade de vida, né, no geral, né, porque tem muita coisa, acho que da perda auditiva vem muito o isolamento, né, tem a ansiedade, então tem um medo, todas essas coisas que eu passei por isso numa escala até que eu diria leve comparado com outras pessoas, né, então tem todos esses níveis que você tem que passar por isso, então é muita coisa assim de ajuda. Então essa empresa, né, me convidou para ser embaixadora para estar indo para lá uma vez por ano. A gente não pode fazer esse ano, obviamente, né, por causa do Covid, mas tipo como se fosse um encontro anual que acontece em diferentes locais do país e tal. Isso, a gente foi para Nashville no ano passado e no ano antes desse a gente foi para New Jersey, que é onde a empresa realmente é. E é tudo pago, né, Paulo? Então, assim, você é tratada na limousine, voo. Eu não paguei $1 para fazer isso. Você fala, nossa senhora, isso foi uma coisa que para mim foi uma conquista que veio através do meu trabalho, sabe? Então, fala o nome da empresa aqui para a gente registrar e agradecer também. É a Oticom. Oticom. Ô, Pri, e me conta um pouquinho do Jason, né? Que você falou que ele é uma inspiração, né, para o seu trabalho. Claro que o Lucas também. Claro. Né? E o Jason é uma inspiração. Tem duas perguntas. Como é que você identificou essa deficiência logo que era neném, né? E como que foi essa questão do implante coclear, certo? É assim que fala. Foi um grande desafio, né, na sua vida, até no seu site você tem relatado um pouco dessa história. O que você podia compartilhar com a gente, Pri? Quando ele nasceu, eles fazem um teste, né, de audição que é bem básico. É tipo assim, as células, os nervos do cérebro estão recebendo sons, sim ou não. Então, ele não passou. E às vezes isso acontece quando você tem fluido no ouvido, alguma coisa assim. Então, quando eles falaram para mim que ele não passou, eles falaram, não se preocupe, provavelmente são fluidos. Eu falei, claro que são fluidos, porque eu não tenho ninguém na minha família que tem
problema de perda auditiva, a minha condição foi totalmente única, com colesteatoma, né? Então, uma coisa que aconteceu até depois, não nasci assim, né? Então, para mim, não fazia sentido eu ter um filho com perda auditiva. Então, eu acreditei, fluido. Então, eles marcam, né, um exame mais aprofundado para ser feito com o audiologista, e aí a gente foi fazer o exame, e eles falaram, ele tem uma perda moderada. Só que esse exame, é muito difícil fazer um exame de auditivo em bebês, né, porque eles não têm como levantar a mão quando eles estão ouvindo o som. Então, é um exame que eles colocam esses eletrodos na cabecinha, e aí eles vão fazendo os apitos, né? E aí vão mostrando como que o cérebro responde a esse som, se responde ou não responde. E para esse teste funcionar, a criança tem que estar totalmente dormindo, tem que estar totalmente quietinha, ninguém pode falar nada. Então, muitas vezes tem que ficar lá, você fica horas, tem que dar de mamar, esperar a criança dormir, entendeu? Tem que ser uma coisa assim totalmente zen, né? Lá dentro. Então, nem sempre o resultado sai apurado, sabe? Sai às vezes meio assim, a gente acha que, né? Então, eu tinha dado uma perda moderada, média, né? Porque a perda auditiva vai de, né? Você é ouvinte, você tem uma perda moderada, aí você tem perda média, aí você tem uma perda severa, você tem uma perda profunda, né? Profunda é 80% ou mais, que é surdo. Então, a gente achava que era moderada para média com ele, né, que até 50% mais ou menos. Então, a ideia foi, coloca aparelho, né, então colocou aparelhinho nele e tal. Aí a gente ia fazendo os testes recorrentemente para ver como é que tava. E cada vez que a gente fazia o teste, mostrava que era mais. Não, para falar a verdade, na verdade ele tem uma perda mais moderada que severa. Então vamos aumentar o som do aparelho. É isso, o aparelho não está dando mais, então vamos colocar um aparelho mais, uma marca que consegue ter um alcance maior. Aí ele estava com o melhor aparelho que tinha na época e estava lá em cima, né, altão. Só que se você já está perdendo um monte de sons, né, que estão vindo distorcidos para você, porque você está perdendo algumas frequências, não adianta você ampliar isso, porque você vai continuar ouvindo distorcido ampliado, né? Então não ajuda muito, é uma ilusão você achar que só o aparelho auditivo ajuda. Então, quando você chega a um certo ponto de perda auditiva, o aparelho auditivo não vai estar te ajudando tanto quanto mais. Então, quando ele estava com 2 anos e meio de idade, ele precisava colocar tampãozinho no ouvido, né, o tubinho no ouvido. Então a gente fez a cirurgia com anestesia total. E eles falaram, a gente vai aproveitar e fazer o teste, que ele vai estar totalmente dormindo, e vamos ter um resultado totalmente apurado de como que ele está. E aí, quando saíram daquela cirurgia, eles falaram, olha, eu não me esqueço da cena, né, dela vindo para mim, falando assim, olha, né, o seu filho saiu com uma perda profunda, e se você quer que ele seja oralizado, você vai ter que considerar um implante coclear. E para mim isso foi super difícil de ouvir, porque até aquele momento eu achava que ele tinha uma perda auditiva que mais ou menos que nem eu, né? Para mim, ele não é uma das crianças que precisa de implante, ele só o aparelhinho, ele tá isso eu entendo, esse mundo aí eu conheço, eu achava, né? Agora quando virou o mundo do implante já era uma coisa nova para mim. Só que a sorte minha, como eu estava naquela escola, né, com ajudante, né, de professora, na escolinha dele, eu lembro que a gente fez uma reunião em que uma das profissionais começou a explicar como funciona o implante. E ela explicando quão era importante, se você precisa de um implante, se você tem uma perda profunda, né, e você quer ter acesso aos sons, o quão importante é você estar fazendo isso quanto antes. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele é estimulado através dos sons. Quanto mais tempo você fica sem o seu cérebro receber esses sons para ser estimulado, mais dificuldade o seu cérebro tem de estar entendendo isso. Então, se você coloca, por exemplo, você nasceu surdo, você coloca o implante antes do ano de idade, você vai ter muito mais facilidade de conseguir compreender os sons que estão vindo para você, de ter uma comunicação oral, né, mais bem compreensiva, do que se você demorou, entendeu, 20, 30 anos, você vai estar usando o implante mais ou menos como uma ajuda, mas ele não vai sair tão natural quanto para você. Você vai ter muito mais dificuldade de se adaptar, porque o seu cérebro já passou todos esses anos sem ter esse estímulo. Então, ele já estava com quase 3 anos de idade naquela época, né? Então, eles estavam falando assim, você tem que estar pensando nisso quanto antes. Então, quando ela começou a falar isso, ela não estava nem falando para mim, ela estava explicando para todos os profissionais que precisavam aprender mais sobre o implante, da importância do implante coclear e de você estar fazendo a cirurgia o quanto antes, se esse é o caminho que você vai estar escolhendo. E aí eu lembro que eu comecei a chorar, medo, né? Chorava, todo mundo parou, né? Veio. Aí eu falei, caiu a ficha.
né, que se realmente é isso que eu quero pro Jason, então que esse é o caminho. E é super difícil, Paulão, fazer essas escolhas para os seus filhos, que vão influenciar a vida deles pro resto, né, da vida. Sabe, eu gostaria muito de poder ter encontrado o Jason adulto e perguntar para ele, escuta aí, me conta, o que você quer que eu faça agora para você? Qual que é o melhor caminho, né? Era muito difícil fazer essas escolhas para ele, sabe? Essas coisas que são assim, que vão mudar a trajetória da vida dele para sempre. Para sempre. Mas a minha ideia era de que eu queria que ele tivesse o máximo de ferramentas possíveis de comunicação que ele pudesse ter. Então eu falei assim, ele sempre vai ser surdo, isso nunca vai passar. Quando ele tira o aparelho, ele não ouve nada. Então eu quero que ele tenha todas as ferramentas possíveis para ele poder estar conseguindo viver no mundo ouvinte e no mundo surdo, se ele quiser. Essa foi a maneira como eu resolvi, né, decidir isso. Então, com 3 anos, ele fez num ouvido e 3 anos e meio ele fez no outro. E ele usa até agora. Mas por que ele demorou? A gente demorou esses 3 anos e meio. Ele ainda tem uma certa dificuldade de fala, né, de conseguir se comunicar com clareza por causa disso. Isso continua sendo uma batalha dele para ele até hoje. Ô, Pri, então, só tira uma dúvida. O que é o implante coclear? O que você poderia explicar um pouquinho, assim, resumido, para eu entender, que eu realmente não sei? Não, claro. E também para a gente compartilhar com os nossos ouvintes aqui. Então, o implante coclear, ele repõe, né, a função do ouvido. Então, bom, primeiro acho que para entender o implante você tem que entender como o ouvido funciona, né? Você tem o seu tímpano, e aí você tem os 3 ossinhos, e aí tem a parte interna do ouvido, que é onde tem a coclear, que ela tem o formato do caracol, mais ou menos. Isso, dentro dessa coclear tem um monte de nervozinhos, né? E tem um líquido rolando lá dentro. Então, quando o som chega na coclear, esses nervos, eles oscilam, né, com o líquido, e elas transformam os sinais de som para sinais elétricos que vão passando para o nervo, para o cérebro poder entender, tá? Então, quando você tem uma perda permanente, é quando esses pelinhos, né, esses nervos aí estão todos, né, destruídos, eles não estão lá, que é o caso dele. Então, o que o implante coclear faz? Ele tem acho que um siliconezinho, né, um fiozinho bem fininho que tem vários eletrodos dentro dele, tá? E eles colocam isso dentro da coclear, acompanhando a coclear, tá? E aí esse siliconezinho, ele é ligado a uma parte que tem um ímã, tá? Esse ímã fica debaixo da pele da sua cabeça, tá? E esse ímã é o que vai plugar, né, conectar com a parte externa do aparelho, que é onde tem o microfone, o processador e a bateria, tá? Então, o único motivo do implante ser colocado atrás da orelha é só para ter um lugar para você encaixar ele, tá? Mas aí ele tem esse fiozinho que conecta, né, com a parte que tem o ímã. Então, se eu quiser colocar um ímã de geladeira na cabeça dele, fica, entendeu? Que já fizemos várias vezes para brincar, E como é que é um pouco... O que você podia contar um pouquinho da rotina do Jason, assim? Aí depois que ele fez o implante, como é que você, como mãe, percebeu a mudança da vida dele, da rotina? O que você, enfim... Então, só para poder também explicar com isso tudo, que acho que existe um conceito muito errado, né, sobre o implante, que as pessoas acham que quando você coloca, tudo muda logo de cara, né? Tá ouvindo! E não é assim, porque o seu cérebro está recebendo agora esses sons novos, mas ele não está entendendo ainda o que são esses sons. Então, você tem que estar fazendo todo um trabalho detrás disso, né, de fala, de compreensão de som. Então, assim, você está descrevendo coisas, você está contando sons, explicando o que eles são, você está ajudando ele a entender o que é o que, a diferenciar os sons entre um e outro, que é um acompanhamento que rola, sabe, dentre meses a anos a pessoa está fazendo isso. Então, o progresso de melhora não é imediato, é aos pouquinhos. Então, as conquistas são, nossa senhora, você viu só, entendeu? Nossa senhora, você viu só. Cada vez é mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Então, essas conquistas são maravilhosas, realmente, sabe? Um dos momentos, logo no começo, que eu descobri com ele, foi uma vez que eu fui levar ele, tinham vários vizinhos, e o Lucas também estava junto, né? E a filha do meu marido estavam juntos. A gente foi passear a pé e tinha os trilhos do trem, era em cima, né? Tava uma plataforma em cima. E eu mandei todos eles sentarem, porque eu ia tirar uma foto deles. E para brincar, eu falei, todo mundo faz careta. E todo mundo fez careta.
E aí o trem passou bem na hora que ia bater a foto. Só quando o trem passou, o Jason estava ouvindo pela primeira vez esse som que ele provavelmente estava assim, o que que é isso, né? Isso, uau, né? Maravilhado. Então ele pegou e olhou para cima, todo maravilhado. Então eu bati essa foto, e essa foto ficou muito clássica para mim, do que representa essa conquista de você começar a aprender os sons, porque todas as crianças estavam fazendo caretas, olhando para mim, não estavam nem aí para a porcaria do trem que passava direto, sabe? De poucos em poucos minutos passava lá, mas para ele era uma coisa assim que ainda era uma coisa nova para o mundo dele, né? Não existia, então ele estava tentando entender, nossa, passou logo em cima, né? Uau, o que é isso? E conseguindo começar a entender de onde vem esse som, o que que ele é, o que significa. Então hoje, assim, eu acho muito legal, porque ele é um tagarela, ele fala pra caramba, é um gozador, né? E aí ele, aos poucos, ele sempre teve no programa de comunicação total nas escolas. E aí, quando ele teve que ir para o que eles chamam, né, de middle school, né, que é o que? A partir da quinta série, acho que da quinta, né, quinta, oitava série, mais ou menos. E eu não sabia onde colocá-lo, porque as escolas, a escola que ia ter o programa de comunicação total era num outro lugar, não era tão bom quanto. E aí você tem mais a preocupação com bullying, né, com tudo isso que começa a acontecer e tal. Aí uma das opções que veio seria para colocá-lo na escola de surdos. Mas até isso eu fiquei preocupada, porque ele não estava mais fortalecido na linguagem de sinais, ele estava perdendo. Então eu senti muito assim, tipo assim, onde ele se encaixa, né? Entendi. Só que na escola para surdos eles têm uma bagagem enorme de ferramentas para as crianças que têm, entendeu? Essa necessidade de conseguir se adaptar ao mundo, né, com uma deficiência auditiva. Né? Inclusive no high school, né, eles dão várias aulas já preparar para a criança para a carreira, né? Então você faz marcenaria, você faz design, você faz um monte de coisa já para você sair de lá já com essa coisa à frente dos outros, para você conseguir ser contratada para trabalhar já logo de cara se for preciso, entendeu? Para você não ter essa dificuldade, essa barreira de sair do high school e falar, e agora, o que eu faço, né? Você tem mais escolhas dentro da sua bolsa e tal. Então, ele acabou indo para lá. Então, agora, se ele começou a refortalecer a linguagem de sinais dele, então ele sabe fazer a linguagem de sinais, ele sabe falar, conversar e tal, né? E, então, eu sinto assim, ó, que agora você tem as suas escolhas, sabe? Se você quiser um dia pegar e tirar o aparelho e falar, eu não quero mais usar, é o seu direito, sabe? Agora, mas ao mesmo tempo, se você quiser ficar no mundo de ouvintes e trabalhar num lugar onde isso não é um impedimento para você, você também tem esse poder de fazer isso, né? Ai, que legal, Pri. Quer dizer, tem um mundo todo agora para ele desenvolver as habilidades dele, seja ouvido, seja na linguagem de sinais, aprendendo uma formação técnica, né? E vamos registrar o nome da escola que ele está estudando também, para a gente... chama California School for the Deaf. E fica aí em Vallejo, fica perto aí de você? Não, ela fica em Fremont. Essa foi a maior dificuldade, provavelmente uma das escolhas mais difíceis da minha vida, porque é 1 hora da minha casa sem trânsito. Uau. E isso significava, então, que ele ia ter que ficar dentro dos dormitórios da escola, de segunda a sexta. Então, para mim, era assim, não. Ele é muito pequeno para isso, eu não quero. Só que, assim, porque ele tem essa diferença de 3 anos, o desenvolvimento da pessoa, da criança, também interfere, né, em relação a isso. Então, ele sempre teve um comportamento mais infantil do que é, né, que é mais visto na idade que ele deveria estar, sabe? Então, o amadurecimento dele sempre vinha um pouco mais atrasado em relação às outras crianças que tinham idade parecida. Mais ou menos uns 3 anos. Então, era tudo sempre assim, alguma coisa entre 3 anos mais novo e a idade que ele tem hoje, né? E então, eu percebi que ele ficando em dormitório ajudaria ele, talvez, entendeu? A conseguir aprender a ser mais independente, a se virar melhor, a conseguir se comunicar mais com outras pessoas. Ele teve dificuldade de socialização, então, sabe, para mim, acho que talvez seja a melhor forma dele conseguir se socializar. Eu falei, vamos tentar. Se deu certo, deu certo. Se não deu certo, não deu certo, a gente vê outra coisa. Mas, pelo menos, por enquanto, acho que essa é uma solução que poderia
apresentar novas oportunidades para ele, né? Novos caminhos. Então fizemos isso, né? E foi difícil para ele, falou, não foi fácil não. Ele teve dificuldade de se adaptar, primeiro porque ele é gozador e aí lá ele não conseguia fazer gozação em linguagem de sinais. Não era a mesma coisa. Ele pensando em fazer, tirar um sarro, mas... Exato. E aí é engraçado porque crianças que são surdas, existe um certo tabuzinho ainda, apesar de estar mudando isso um tanto, em relação a crianças que usam implante e as crianças da comunidade surda, né, que vem de uma geração que você fazer parte da comunidade surda você não vê a sua surdez como uma deficiência, você vê isso como você faz parte de uma... Nós somos pessoas que nos comunicamos através da linguagem de sinais, né? No Brasil chama-se Libras. E então não tem nada de errado comigo, entendeu? E eu acho que realmente não tem nada de errado. Mas, ao mesmo tempo, então eles têm um certo orgulho de não precisar, não querer colocar o implante. Isso está mudando conforme os anos, esse tabu. Então, existia uma rejeição e até um certo preconceito, né, em relação às pessoas que usam o implante. E normalmente as crianças que são implantadas são crianças que vêm de adultos que são ouvintes, né? E são eles que têm dificuldade de aceitar e não querem fazer barulho. Mas se vem uma criança surda de adultos que são surdos, normalmente, entendeu? Os pais não querem implantar. Não é sempre verdade isso, tá? Como eu disse, existem vários caminhos, mas isso acontece. Então ele teve uma certa dificuldade porque ele não queria tirar o implante nas aulas. As aulas são ensinadas em linguagem de sinais. E tem muita criança que é surda que desrespeitava o fato de que ele conseguia ouvir. Então tinha um menino, entendeu, batendo lápis na mesa, né? Incomodando, E ele, ai, né, pelo amor de Deus, sabe? Aí deu briga, entendeu, entre os dois. O menino tentou tirar o lápis dele. E é muito engraçado porque os professores me ligam e eles me ligam através do intérprete. E às vezes o intérprete interpreta as coisas meio distorcidas. Então, quando eles falaram para mim, eles falaram a palavra stab. Stab é quando você, né, ataca alguém, né, dá uma facada com lápis. Então, meu Deus do céu, né, alguém pegou e atacou meu filho com lápis. Depois eu fui descobrir que o moleque tentou tirar o lápis dele e deu uma arranhada nele quando o moleque foi... Ai, não me assusta, pelo amor de Deus, né? Então... Pri, e você acha o fato de você estar nos Estados Unidos ajudou também, assim, você encarar tantos desafios e a tecnologia e o conhecimento e, enfim, as possibilidades que você tem acesso aí muito mais do que aqui no Brasil e mesmo em outros estados americanos, né? Não, sim, não, tem vários lugares assim, mas às vezes não é nem só o estado ou o país, às vezes até a cidade, entendeu? Porque cada um tem o seu desafio diferente, isso depende do seguro de saúde que você tem, entendeu? Eu, por exemplo, agora estou tentando ajudar uma amiga minha que está criando, ela tem uma non-profit, né, que aqui na Califórnia não, desculpa, ela é de Colorado, mas aqui nos Estados Unidos, em que ela está tentando passar uma lei onde faça com que todos os seguros de saúde daqui dos Estados Unidos obriguem que já cubram, né, a implantação dos aparelhos auditivos do tipo que eu uso e o implante coclear, inclusive os exames que tem que ser feito depois disso para você estar ativando esses aparelhos e tal. Então, o preço do aparelho, o preço da cirurgia e o preço dos exames que vem depois disso, porque aparelho auditivo normal, o comum, já tem várias empresas vários seguros de saúde que são obrigados a estarem, né, adicionando isso, mas os outros tipos de aparelho não. Então, isso é uma coisa assim, às vezes você dá sorte, às vezes você não dá. Eu tive muita sorte de estar na cidade que eu estava. No momento que eu estava sem saber, eu já comecei a receber ajuda logo de cara. Antes de eu entender como funcionava, eu já estava recebendo essa ajuda. Se tivesse sido no Brasil, eu não acho que teria sido a mesma coisa, mas talvez se eu tivesse em outra cidade, não teria sido a mesma coisa. Tem gente que tem cidades vizinhas aonde eu morava que passaram por experiências totalmente diferentes, onde tinham que brigar e lutar, e insistir, implorar e através, né, de contratar advogado para conseguir direito ao mínimo, né, do que seria para os filhos deles. E nessa época você já estava em Vallejo ou ainda em São Francisco? Eu fui de São Francisco e fui para uma cidadezinha chamada Albany. Foi quando eu me separei,
eu não consegui mais ficar em São Francisco, né? Então eu falei, eu acho que eu tenho que achar um lugar para morar. Então eu fui para Albany, que é entre Vallejo e São Francisco. E essa cidadezinha era na cidade de Berkeley, que é uma cidade colada em Albany. Não, a escola que o Jason foi, a pré-escolinha que ele foi, era na cidade de Berkeley. Então a Albany, se eles não têm os serviços isso é a lei daqui, né? Se você não tem os serviços que são necessários para a criança poder conseguir ir para a escola e com sucesso, eles têm que arranjar uma forma de achar o serviço mais próximo, mesmo que seja em outra cidade, e fornecer o transporte para você se você precisar, entendeu? Então ele foi para essa pré-escolinha. Pois é, isso é legal, entendeu? Isso é uma coisa que eu não sei se eu teria isso no Brasil. Não acredito que não, entendeu? Eu faço parte da comunidade da Crônicas da Surdez, da Paula Pfeiffer. Ela escreveu 2 livros sobre a implantação dela, sobre a história dela, e ela criou uma comunidade imensa brasileira de surdos que ouvem, né? E eu sempre vejo a comunicação lá de como são as coisas no Brasil, e é uma dificuldade enorme de você conseguir, entendeu? Fundos para conseguir cobrir essa cirurgia, né? De você estar conseguindo, seja qual for o tipo de, né, para conseguir cobrir o aparelho que você precisa e tal. É uma batalha muito, muito forte. Então, para ele, assim, foi muita sorte minha que eu estava naquela cidade, naquele momento, quando tudo isso começou, sabe? Inclusive, a gente acabou parando em Vallejo justamente porque quando ele terminou aquela escolinha, os serviços que tinham, né, para a primeira série, para começar na primeira série, eram em cidades já mais longe, meia hora de distância de onde a gente estava, e uma delas era Vallejo. Aí a gente colocou ele na cidadezinha de Vallejo, e aí ele ia numa van, sozinho, na verdade com uma outra coleguinha que morava perto da gente, né? Só os dois numa van, que era fornecida pela nossa cidade, né? Pelo governo da nossa cidade, vinha, buscava ele em casa, levava ele para a escola, trazia ele de volta, entendeu? Eu pegava meia hora no ônibus. Que eu acho que eu sei para o paulista isso não é nada, né? Meia hora. Mas, meia hora a pessoa não saiu nem do bairro ainda. É vizinho, né? Exato. Mas ia meia hora. Então, quando a gente. E eu tava namorando, né, já o meu parceiro, e ele tinha a casa dele, eu tinha a minha. A gente falou, a gente quer morar junto. Só que para onde a gente vai? A gente não quer morar numa casinha, um apartamento pequenininho com 3 crianças, né? Muita coisa. A gente quer achar uma coisa que tenha mais espaço e tal. Então, onde a gente estava nem tinha isso. As casas eram muito pequenininhas lá e tal. Então, a gente começou a olhar em Vallejo e a gente descobriu que lá, nossa, olha só, tem casas lindas, enormes, o preço é ótimo, né? Então, a gente acabou vindo para cá por causa disso. E foi bem melhor. E qual que é o nome do seu namorado, marido? O nome dele é Gregory, mas ele é conhecido como DJ Goyo, Goyo de Gregório. Olha só. Então, registrado aqui. Ô, Pri, eu queria ir finalizando assim, perguntando o seguinte. No seu site, myluckyyears.com, right? Yes, right. Pessoal, tem uma loja. Bom, primeiro que as pessoas podem conhecer todos os trabalhos da Priscila lá, em pintura, em ilustração, bonecos que ela faz, tem os fantoches, os textos muito bem escritos, inclusive em versão em português, em versão em inglês, né? Que tem lá o Google que traduz, ele está todo customizado para quem não conseguir ler inglês. Muitas imagens, textos muito bem escritos e tudo. E tem um shopping lá, né? Tem uma loja com vários produtos que você vende. E também eu queria que você contasse, Pri, te fala um pouco do seu site, convida o pessoal para visitar, e também sobre o trabalho que você faz de personalizar, né? Você pinta os quadros personalizados. Sim, tô na minha loja e eu vendo os meus trabalhos originais, né? Que eu faço, principalmente quadros pintados, às vezes que tem um pouquinho da porcelana fria com eles. Eu vou começar a fazer alguns bonecos também para começar a vender através disso, originais também. Mas, então, tem também trabalhos impressos, né? Que você pode em canvas, em papel aquarela, em metal, porque eu faço acrílico, faço aquarela, faço lápis pastel. Então, vários materiais diferentes. E aí eu também tenho uma outra lojinha, né, lá dentro, que é a lojinha dos produtos. Então você pode comprar arte em canecos, em travesseiros, em capa de celular, enfim, todas essas coisas. É bem legal, assim, tá bem automatizadozinho, tá funcionando super bem, eu adoro ter essa disponibilidade de estar podendo oferecer isso. E o trabalho, né, personalizado,
Uhum. é essa ideia de de eu estar podendo, né, meio que colocar a história da pessoa né, através da minha interpretação artística. E, inclusive, não só de pessoas que tem perda auditiva, né? Porque, como eu estava tentando, acho que eu mencionar rapidinho, a minha irmã tem uma plataforma online enorme que chama Canto Maternar. E ela trabalha muito com mães de crianças pequenas, ajudando a fazer a educação disciplina positiva. Legal. E ela tem um monte de seguidores no Instagram, mas assim, um monte, né? Acho que tem mais de 300 mil ali. E aí ela começou a me chamar para poder fazer desenhos, para poder ajudar as postagens dela. E eu comecei a fazer, e eu comecei a receber um monte de brasileiro vindo atrás de mim para poder pedir para eu fazer ilustrações delas, de mães, normalmente mães com filhos pequenos, né, com em aquarela e personalizada. Infelizmente, a dificuldade agora é o dólar, né, a conversão do dólar para real, que dificulta bastante, inclusive, para estar enviando para o Brasil, dificulta um pouco. Mas se você é expatriado e mora no exterior, você provavelmente não tem dificuldade nenhuma de... Os brasileiros, quem estiver no Brasil, quiser comprar, é possível comprar, independente do preço do dólar, que está assim, Sim, é sim, possível. é super possível enviar, mas você tem que entender também que, infelizmente, o Brasil, né, eles barram os produtos e cobram o valor em cima da taxa, O imposto, câmbio, né? o imposto, isso, cobra em cima. Eu tive uma brasileira que fez uma compra grande comigo de trabalhos impressos e quando chegou lá, eles falaram que iam cobrar exatamente o mesmo valor, então, tipo, dobrou o preço. Falei, nossa, gente, mas como? Porque assim, eu tenho uma vontade enorme. Para ser sincero para você, eu recebo um feedback enorme de brasileiros, principalmente nessa rede, né? Porque eu tenho 2 Instagrams, eu tenho My Lucky Years e eu tenho PriscilaSoares.art. E esse PriscilaSoares.art é onde minha irmã, né, compartilha os meus trabalhos. Então, tem um monte de brasileiro que me segue lá e que é apaixonada pelo meu trabalho. E eu quero muito poder servir esse povo brasileiro. Inclusive, eu estava perguntando, olha, se alguém tem alguma gráfica que talvez eu possa mandar, né, o meu trabalho digital para a pessoa estar... Porque aqui nos Estados Unidos é muito comum isso. Inclusive, onde eu faço... Eu tenho uma gráfica de profissional de imprimir trabalhos artísticos. Quando a pessoa compra na minha loja, né, um trabalho impresso, a gráfica vai, entendeu? E já recebe o pedido por mim, né? E envia para o cliente por mim, e eu não preciso fazer nada, a não ser que eu queira assinar em cima, alguma coisa assim, mas já tudo já mais esquematizado. Sim, eu queria sim. achar alguma coisa parecida com o Brasil, onde eu poderia estar colocando os meus trabalhos digitalizados e pelo menos os trabalhos impressos, Claro. sabe? De poder estar Atenção, fazendo isso. vou fazer aqui um alerta. Atenção, atenção, proprietários Oportunidade. de gráficas de fine art, né? Fine art. Atenção, Isso. atenção aqui, ó. Uma grande oportunidade, hein? Porque o trabalho da Priscila é nota 10, nota 1000. Realmente, Pri, essa seria uma excelente alternativa. Eu queria saber, assim, no seu trabalho artístico, o Brasil te inspira nessa produção artística? Qual a influência do Brasil no seu trabalho? Eu acho que sempre influencia, né, Paulão? E eu acho que tem duas coisas. Primeiro, essa coisa de usar a porcelana fria é uma maneira, talvez, para mim, de estar sempre falando: olha, eu ainda tenho essa ligaçãozinha com o meu Brasil, que eu uso esse material que é especial de lá, né? Que apesar de ter sido criado na Argentina, é uma coisa que aqui eles não conhecem, então sempre me liga um pouco mais com o Brasil. Tipo, isso é uma coisa que sou brasileira, que uso, né? E a outra coisa, eu acho que eu tenho um certo sonho, assim, de eventualmente, do meu trabalho com a perda auditiva, tá podendo ajudar, né, de volta para o Brasil. Com os anos, com tudo que aconteceu comigo, eu tive muita dificuldade de voltar para o Brasil, continuar visitando. Fazem 9 anos agora que marca aqui, desde que a última vez que eu fui. Para mim, isso é muito tempo, é o tempo mais longo que eu já passei sem estar indo para o Brasil. Então, eu sinto muita falta e eu me sinto mais desconectada, né, do que eu já estive antes. Então, eu tenho uma vontade assim, enorme de poder tentar voltar para visitar e tentar me conectar mais com as pessoas que estão nesse meio, de poder estar ajudando de alguma forma através do trabalho que eu faço. Né? Como eu estou aqui e como o dólar está caro para brasileiro e como tem, né? Então, parece que tem essa parede assim que
que não permite, né? E não é nem a questão, assim, para mim, não é nem tanto a questão do dinheiro, sabe? Tipo assim, que para o brasileiro não é viável, né? Então não é para mim que não fica. Se eu gostaria de poder, mas eu estou investindo todo o meu tempo e minha energia, entendeu? Para tentar fazer isso acontecer, enquanto eu estou conseguindo fazer acontecer aqui por enquanto, não está sendo tão viável quanto. Sabe? Mas eu tenho muito assim, inclusive esses bonequinhos que eu estou fazendo agora, elas vão ser as minhas musas, as minhas deusas, né? Eu estou fazendo as esculturas delas aqui, a cabeça que eu estou fazendo, elas eu vou ter um pouco dos orixás dentro delas, sabe? Eu quero trazer um pouquinho dessa coisa que é mais o gostinho brasileiro, que seria uma coisa interessante para trazer para o americano conhecer um pouco mais dessa nossa origem. Eu acho legal. Que legal, hein, Pri? E o que você sente mais falta, assim, do Brasil? Assim, acho que a falta maior para mim é a praia brasileira, porque, como eu disse para você, a praia daqui nunca será nunca será igual. E o calor brasileiro, né? Se eu consigo, eu tenho uns brasileiros aqui que eu conheço, tal, que traz isso, mas eu sei que quando você tá lá, né? Quando você tá aí, tem um gostinho diferente, né? De estar aí no meio da brasileirada, sabe? Eu acho que tem um lado, assim, disso que é único, realmente. Essas são as coisinhas que mais, assim, me pegam, né? Além de, obviamente, estar podendo ver minha família. Mas é difícil, né? Minha irmã tá na Espanha, meu irmão tá na Austrália. Nossa, então... cada um num lugar do mundo. Gente, assim, onde que eu vou, né? Também não conheço a Europa ainda, então quem sabe, né? Ô, Pri, então, vou finalizar aqui a nossa conversa. Primeiro, agradecendo muito a você pela gentileza, pelo carinho, por disponibilizar o seu tempo para compartilhar sua história, sua vivência aqui com os ouvintes do podcast Outra Visão. Sem dúvida, foi inesquecível poder escutar o seu relato de uma história tão bonita de vida, de tantos desafios e desafios superados, e ainda muita coisa vai acontecer de bom na sua vida, na vida da sua família, dos seus filhos. Também gostaria de agradecer, né, a todos os ouvintes que nos acompanharam até aqui, toda a sua família e todos os amigos que vão ouvir essa conversa. E gostaria de te pedir, para finalizar, dando uma mensagem final, um recado, um pensamento, uma reflexão, enfim, o que você poderia contar? Ui! Primeiro, Paulão, muito obrigada a você por estar ter essa plataforma onde você permite com que as pessoas possam estar compartilhando suas histórias. Uma das coisas, eu acho que é mais importante que eu aprendi com o meu trabalho é o quanto a história, né, de cada indivíduo é especial. E quando você compartilha a sua história, você dá permissão aos outros a compartilharem a história deles também. Você empodera as pessoas com isso. Então, qualquer que seja a sua história, qualquer tipo de desafio que você possa ter passado na sua vida, qualquer tipo de problema, de dificuldade, se você está compartilhando isso com outras pessoas, as pessoas podem se identificar com isso, e isso pode ajudá-las também a conseguirem superar melhor o que elas estão passando, né? Então, se você tem alguma coisa acontecendo com você hoje, alguém ainda está naquela fase 1 de quando você estava passando por ela antes, então você está passando por isso agora, você compartilha, a pessoa consegue, né, superar isso, e aí ela compartilhando o que está acontecendo com ela, então a gente cria essa corrente, essa cadeia, né, de estar podendo todos crescer juntos, se ajudar e indo para frente com isso. Então, para mim, isso é muito especial e é muito lindo. Então, não, qualquer que seja a sua história, compartilhe, conte com os outros. E, então, você está fazendo isso através do podcast, eu estou fazendo isso através da minha arte, e eu acho que todos nós temos esse direito de estar podendo estar compartilhando nossas histórias. Que legal. Pessoal, eu vou colocar aqui no final da descrição desse podcast todos os links para vocês acessarem, conhecerem o trabalho, prestigiar o trabalho da Pri. Um beijão para você, Pri. Goodbye. Beijão, obrigada. Beijo, tchau. Tchau.